Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para conversar com o Dr. Gustavo Coronel sobre questões de pele, né? Acompanhe aí com a gente a nossa entrevista. Faça a escolha certa. Escolha Influx, o domínio do inglês mais rápido. Com garantia em contrato. Isso é o contrato, assinei. Não improvise. Pensou em inglês? Pensou Influx. Pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma edição do programa Vida e Saúde e hoje estamos aqui falar um pouquinho sobre alguns problemas de pele, sobre estética. Para conversar sobre este assunto, Dr. Gustavo Coronel, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Priscila. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Espero que seja uma conversa bem agradável e que elucide a dúvida de todos, né? E sempre nos colocamos à disposição para que essa conversa volte a ser realizada, porque é um prazer realmente conversar com vocês. Com certeza. E antes assim de falarmos em doença, doutor, vamos falar em saúde, né? Quais os cuidados necessários aí no nosso dia a dia para manter uma boa saúde, uma boa aparência da pele? Priscila, perfeita a tua pergunta, né? Realmente a gente tem que cuidar sempre da nossa saúde antes de aguardar a doença, né? Nós estamos numa região de colonização europeia, de muitas pessoas de origem polonesa, ucraniana, alemã, então são pessoas de pele muito clara, né? E hoje a gente considera que a nossa incidência solar não é tão intensa na nossa região, a gente considera nossas cidades, as gêmeas, não tão ensolaradas, mas a gente tem que saber que a luz visível é uma coisa e que a radiação ultravioleta é outra. Então, mesmo em um dia sem luz visível tão intensa, a gente está sujeito ao envelhecimento e principalmente a gente está sujeito ao câncer de pele, né? Isso é interessante que o doutor colocou, porque às vezes as pessoas... não tem sol, não precisa do protetor, né? Exatamente. Então, tu falou o ponto que eu ia chegar. Sim. Proteção solar, né? Nossa proteção solar é fundamental. Existem filtros com fator UVA, com fator UVB, agora também ultravioleta, agora também outros tipos de radiações que não são somente essas que nós temos na nossa pele, e da irradiação do luz solar. E o que acontece? O filtro solar, ele acaba tendo uma eficácia muito boa por cerca de 3 horas, né? E é um dos principais erros que eu vejo dentro do consultório. Pessoas que se sentem protegidas utilizando uma vez somente o filtro solar durante o dia. Até porque muitos filtros não têm uma boa aceitação pela pele de alguns pacientes, existem diversos tipos de filtro solar, então o paciente acaba sentindo a sua pele oleosa ou engordurada, como eles falam, pelo dia inteiro e acha que aquilo ali é a presença do filtro solar. Não é simplesmente do cosmético que não teve uma adesão boa na sua pele e a proteção solar já foi há muito tempo, né? Então a gente sempre tem que ressaltar
que os filtros solares, para ser classificado como filtro solar, ele tem que ter um bom UVB, tá? Que é o que protege de câncer de pele. Tá? E esse, quanto maior o fator, maior o grau de proteção. Tá? Então, se nós quisermos uma melhor cosmética, se nós quisermos uma proteção anti-envelhecimento também, a gente deve procurar outros filtros solares, normalmente aquele que fica mais lá para o fundo da farmácia, o que tem UVA também, tá? Que esse é o que protege de um outro tipo de radiação. Tá? Então vamos colocar para as pessoas de casa assim que o UVA seria um anti-envelhecimento e o UVB a proteção intensiva contra o câncer de pele. Perfeito, Priscila. Então o que a gente tem que falar? Que o UVB é fundamental. Com tá? certeza. E o outro é se o bolso deixa, né? Se torna viável, se a cosmética é mais agradável, mas o UVB é o fundamental e o necessário. E a reaplicação a cada 3 horas, né? Eu gosto sempre de enfatizar que se o paciente tem tempo no seu dia a dia, ele pode lavar o rosto, secar o rosto, fazer a higienização completa e reaplicar. Se não existe essa possibilidade, o fundamental não é a cosmética. O fundamental é simplesmente ele fazer a proteção solar. Simplesmente reaplica no momento que ele está, tá? No local que ele estiver, tá? E segue o trabalho. Isso a gente vê muito também em pessoas da agricultura, que às vezes saem de casa durante o início do turno e só voltam para a refeição ou voltam somente no final do dia. Então eles não têm a condição de fazer esse cuidado do jeito que nós gostaríamos. Com né? certeza. Então às vezes nós temos que utilizar de outros subterfúgios para que a proteção deles seja correta. Eu gosto muito daquele chapéu que a gente chama chapéu tipo pescador, né? Que protege a região cervical. Nós temos que nos dar conta que o chapéu é fundamental, não só o boné, porque o chapéu protege a orelha, que é um dos locais mais comuns do CA basocelular ou até espinocelular. São 2 tipos de câncer de pele. Evitar que fique traumatizando na orelha, tem que ficar um pouco mais acima, porque o traumatismo junto com o filtro solar é outro fator agressor importante. Então, notar que o sol não vem somente de cima, o sol reflete. Tá? Reflete na água que ele está trabalhando perto, reflete na grama, reflete na plantação dele, na árvore, e a gente recebe várias vezes o mesmo raio solar. Né? Então, o chapéu é importante, né? Aquele chapéu de pescador é importante, mas o filtro solar é fundamental. E quando não existe a possibilidade do filtro solar ser reaplicado no corpo inteiro, a gente pede camisa manga longa, tá? Porque os braços também são locais muito acometidos por CA de pele e pelo envelhecimento solar, manchas, e aí a pessoa aplica somente na mão o filtro solar, que acaba se tornando um pouco mais fácil, um pouco mais prático no dia a dia dessa pessoa. Né? E vamos comentar que as pessoas da agricultura estão expostas intensamente aos raios solares, né? Porque estão diretamente lá no sol mesmo, né? Exatamente. E a gente nota que a gente falou como cuidados gerais e eu acabei fugindo um pouco do assunto, né? A pele é um reflexo da nossa saúde, né? Sim. Então não adianta nós usarmos somente um filtro solar e termos uma dieta inadequada, uma baixa ingesta hídrica, né? Uma diabetes descompensada, né? Alguma doença que não está sendo tratada, porque ela é reflexo da nossa saúde. Claro. Tá? Então nós devemos nos cuidar como um todo. Tá? Equilíbrio geral, exatamente. Né? Os outros assuntos que você já teve nesse programa com os outros médicos, né? Tentar levar à risca cada um deles, porque a pele é quase que o fim do caminho. É um maior órgão do nosso corpo humano, né? Mas não considerado dos mais nobres. A primeira energia que a gente tem acaba indo para coração, para cérebro, para órgãos que são fundamentais e vai sobrando para a pele lá, naquelas arteríolas bem pequenininhas que vão nutrir a pele. Ela precisa estar com uma boa oxigenação, com uma boa quantidade de vitaminas, com uma boa, tudo correto para que a gente tenha uma saúde cutânea adequada. Né? Claro. Então, a gente tem que ter ela como uma manifestação da nossa saúde geral. Não adianta usar o melhor hidratante do mundo se não estiver tomando água. Né? Não adianta querer não ter manchas, não ter nada se a gente está com o estresse oxidativo da nossa pele lá em cima. Né? Então a gente tem que cuidar da nossa saúde como um todo, né? Com a atividade física, com a proteção solar, com uma ingesta adequada, com um sono de qualidade, né? Para que nós possamos, que isso se reflita na pele. Né? Obviamente nós temos outras causas de doenças de pele, né? Nós temos doenças genéticas, nós temos a exposição ao sol,
mas ela acaba sendo também uma manifestação da nossa saúde geral. Saúde, na verdade, é um equilíbrio de tudo, né? Exatamente. E, doutor, eu acho interessante colocar para as pessoas que estão assistindo a questão dos raios do sol, a gente falou, e eu queria perguntar sobre as lâmpadas, como que é essa questão. A gente aqui, por exemplo, está exposto a raios? Estamos expostos com a luz azul, que é a luz do celular, a luz de eletrônicos, nós estamos expostos. Os danos a longo prazo ainda não temos, com certeza, porque são exposições relativamente novas. Não faz mais do que 10 anos que o celular se tornou prática do nosso cotidiano, que está a 20 centímetros do nosso rosto várias horas durante o dia. Então esses danos estão sendo estudados, mas já existem protetores solares adequados a fazer essa proteção. Então não vamos aguardar qual que vai ser o dano que ele vai nos causar, né? Então, um certo grau de envelhecimento ele com certeza vai nos dar, e a relação câncer de pele ainda está em estudo, né? Mas não vamos nos expor porque sabemos que é uma radiação que é absorvida pela pele e que causa dano. Então isso daí já é um ponto para a gente cuidar, né? Exatamente. Vamos usar filtros adequados, ou vamos afastar o eletrônico do nosso rosto, ou vamos diminuir o tempo de exposição, que acaba sendo melhor, né? Sim. Eu acho que cada vez mais nós estamos mais escravos de redes sociais e de informações superficiais a todo instante, né? E às vezes a substituição de uma rede social por um bom livro ou algo culturalmente melhor vai ser útil para nós, né? Para nossa formação. Com certeza. E a gente consegue identificar, doutor, algum sinal na nossa pele de início de câncer de pele? Sim. Normalmente existem diversos tipos de câncer de pele, tá? Os 3 principais são o basocelular, o espinocelular e o melanoma. São muito diferentes entre si, tá? O basocelular, ele só tem uma expansão ele praticamente só tem uma expansão local, tá? Ele não metastatiza, tá? Sim. Então é um câncer que a gente pode dizer assim que ele só mata se ele não for cuidado nunca e faça a obstrução de algum outro órgão, como o respiratório, por exemplo, que era coisa que acontecia em tempos muito antigos, né? Porque as pessoas não tinham acesso à saúde, principalmente, como a gente estava falando, o paciente de vida rural, né? Sim. E não procurava auxílio, né? Exatamente. Então são lesões normalmente de bordas elevadas, de bordas peroladas, de difícil cicatrização. É aquela casquinha que o paciente cutuca, ela vai e volta, tá? Então são realmente lesões que chamam a atenção, né, do paciente, e ele sabe que ela está lá. Eventualmente uma lesão no dorso da pessoa, ela acaba não sabendo, mas normalmente é em área fotoexposta, e o paciente sabe da presença dela e às vezes a negligencia por algum tempo. Então, até por questão de, eu não vou no médico porque isso vai ser câncer, né? Então, não ir no médico não vai solucionar. Exatamente. Né, E ainda tem aquela lenda, né? Não vou mexer porque é aí que vai ficar ruim. Isso. Né? Então são coisas que a gente acha que não acontece mais, mas a gente encontra no consultório. Não faz muito tempo houve um caso de um paciente que também era uma lesão muito grande há muito tempo. Quando ele estava na anamnese comentando comigo sobre isso, eu imaginava encontrar no dorso dele uma lesão muito menor. Né? Então, realmente, ainda acontece. Né? E nós estamos... Então, são 3 tipos principais: o basocelular, que nós falamos, o espinocelular, que dá um pouquinho em áreas mais distantes, como nariz e orelha, mas também pode ser no rosto inteiro, e o melanoma, que é a grande lesão que nós temos medo, que ela realmente tem uma malignidade totalmente diferente das outras, ainda é dos tipos de câncer o mais agressivo, tá? Dos mais agressivos que nós temos, e não é o mais exuberante, viu, Priscila? Então, às vezes são lesões muito diferentes, lesões em unhas, tá? Lesões mais nodulares. internas? Não, também lesões aparentes. Sempre aparentes, mas não são aquelas lesões que a pessoa acha feio, entendeu? Só é a mudança de característica de um nevus, de uma lesão, de uma pinta de beleza antiga. É uma pinta de beleza que não coçava, que começou a ficar mais pretinha num canto, que tem retração de pigmentação de cor, que começa a ficar irregular, que sangrou espontaneamente,
tá? Então são lesões que realmente nos preocupam, porque não são as lesões mais exuberantes, às vezes não é a lesão que o paciente mais valoriza, tá? Mas ultimamente com as campanhas que tem de câncer de pele, tem chegado, graças a Deus, cada vez mais cedo ao consultório esse tipo de lesão, e quanto mais cedo retirarmos, menor a chance de a gente ter que ampliar margens, menor a chance que a gente tem de metástase e maior a chance que a gente tem de sobrevida do paciente a longo prazo. Então fica a dica aí para vocês que se tem alguma manchinha, algo que ficou diferente, procurar um especialista, né, para dar uma verificada, fazer algum exame preventivo que maiores chances, né? O melhor exame que nós temos em consultório para isso é a dermatoscopia, né? Hoje existe outros que são mapeamento corporal de lesões. A dermatoscopia é uma lupa de aumento que a gente consegue enxergar em camadas mais profundas da pele, que a gente consegue ver com mais nitidez as alterações que essa lesão tem na pele, né? As retrações, a assimetria, a mudança de cor, pontos, glóbulos, e que nos faz suspeitar e chegar à decisão de ter que retirá-la ou não. E a gente sabe que o diagnóstico de certeza ele é anatomopatológico, então a gente tem uma alta probabilidade, uma baixa probabilidade da lesão ser maligna observando a dermatoscopia, mas quando nós retiramos e mandamos ao médico patologista, ele vai nos dar a certeza de malignidade ou não, para que prossigamos ou não com esse cuidado dos pacientes, né? Certo. E doutor, o câncer de pele, além das coisas que a gente falou ali, proteção solar, um equilíbrio geral assim de alimentação, água, alguma outra dica para prevenir ele? Importante. Eu cheguei a pensar, mas é que às vezes vem aquele turbilhão de ideias e agora ficou no ponto certo de falar. Existem alguns estudos que falam que até os 15 e outros até os 18 anos a gente pega 50% do sol da vida inteira. Ah, tá? sim. Então, a melhor dica de todos é proteger nossos filhos. Tá? Então, aquela brincadeirinha no balanço do pátio, da bicicleta, da piscina, da bola, que às vezes não é valorizada, porque a criança não quer saber se está 35, 40 graus e vai se expor porque ela parece que não sente o calor que a gente sente e às vezes vai começar a brincar 1 da tarde e volta de noite para dentro de casa. E isso acontece cada vez menos por causa do celular, mas ainda acontece, né? Então a gente tem que cuidar disso, tá? A gente tem que proteger nossos filhos, o bonezinho, camisa manga longa se for possível e a reaplicação do filtro solar sempre que possível, né? Então aquele torrão que a gente toma na praia, aquele extremamente prejudicial. A gente pode receber anos depois a conta daquilo que aconteceu. Diazinho lá. Exatamente. Então, vamos levar o protetor solar junto, né? Vamos usar um protetor, vamos deixar um tempinho para ele absorver, ou seja, aquela passada do filtro solar da criança que já está segurando ali para já sair correndo e já vai começar a transpirar e não vai absorver, então às vezes vale a pena passar nele em casa ainda, tá? E depois reaplicar e tentar segurar ele 5 minutos embaixo do guarda-sol na praia, para que aí comece a exposição, né? Recomece a exposição durante a reaplicação. Doutor, e um vilão aí do nosso mundo moderno, eu já falo assim, o estresse, ele pode ser responsável por alguma doença? No caso que a gente está falando de doenças de pele também? Sim. São estudos, alguns antigos e alguns novos, né? O estresse, ele está relacionado a doenças autoimunes, tá? Com certeza não são as únicas causas, tem muita causa genética também de doença autoimune, mas a gente consegue, em alguns estudos ou também na prática do nosso consultório, notar uma dificuldade maior no paciente que tem um estresse elevado de melhora dessas situações. Vamos citar doenças como psoríase, vamos citar doenças como vitiligo, tá? Ou algumas outras doenças autoimunes. Tá? Em estudos mais modernos, a gente consegue notar outras relações, né? O estresse e baixa de vitamina D, tá? Porque a pessoa estressada normalmente ela se expõe menos à vida fora do seu domicílio, ela se retrai mais e acaba sendo muito parecido com a depressão, a atitude das pessoas. Então ela se expõe menos ao sol, ela absorve menos vitamina D, que acaba sendo um dos grandes males modernos. Nós
É impossível nós absorvermos a quantidade necessária de vitamina D somente com o rosto e com as mãos. E a vitamina D em baixa imunidade também, né? São estudos ainda um tanto controversos, mas eu já fiz um curso sobre vitamina D e valorizo bastante a questão dele. Sim. Tá? A vitamina D, se nós observarmos em valores laboratoriais, ele considera acima de 30 um valor satisfatório. Nem no laboratório ainda eles conseguem ser enfáticos em dizer valores normais, valores de referência normal. É satisfatório, ou seja, não é uma hipovitaminose D, não é algo relacionado à doença de baixa de vitamina D. Mas diversos artigos novos relatam a vitamina D bem mais alta, acima de 50, 60, 70, com melhora de depressão, com melhora de doenças autoimunes ou com a melhor resposta a medicamentos para doenças autoimunes. E no seu dia a dia do consultório, quando a pessoa chega com uma doença, geralmente está associada com baixa de vitamina D? É muito tênue essa linha. Sim, tá? Como não são, ainda é um tanto off-label, ou seja, não são ainda cientificamente comprovados, fica ruim a gente dizer de falar isso, alguma coisa, mas né? eu gosto de vitamina D alta nos meus pacientes que têm doenças autoimunes. Tá? Então, tu falou em estresse, né? Estresse, outra relacionada ao estresse que eu vejo muito são dermatites factícias, são pacientes que se escoriam, tá? Doutora, por que eu tenho essas feridas no braço? É a pessoa mesmo que está se causando. Tá? Obviamente vira um círculo vicioso, a pessoa faz a lesão vai cicatrizar, durante o processo de cicatrização ele vai ter o prurido, liberação de histamina, com esse prurido ele vai coçar de novo. Então, ele vai dizer, não, mas realmente coça. Ele entrou nesse processo, e isso se ele não contaminar essa lesão que vai se tornar algo infectado. Então, realmente isso acontece, e muito no adolescente, né? Na acne, né? Que é o paciente que vai se escoriando, porque uma lesão está cicatrizando, ele vai se cutucar, né? Vai cutucar, vai necessitar cicatrizar de novo, e a gente nota muito na consulta o adolescente que relata que não leva a mão no rosto, né? E até eu fazer essa pergunta, eu já contei quantas vezes ele levou a mão no rosto, né? Então, no final da consulta, quando eu toco nessa questão, ele já levou 5, 6 vezes a mão no rosto, e às vezes de máscara. E às vezes de máscara. Nem notou, né? Consegue fazer a volta na máscara para se cutucar e nem se deu conta sobre isso, né? Então, o estresse realmente tem aí uma parte significativa, né? É um dos males da vida moderna, né? O estresse, nós somos bombardeados por informações todo dia, né? Voltando ao assunto do celular, aquela coisa que chega notícia ruim a qualquer momento, a frustração de rede social, outras questões que não cabe a nós conversarmos hoje, mas a gente é exposto a um turbilhão de informações o dia a dia, né? E uma cobrança de que as coisas andem do jeito correto, e isso gera estresse, né? E normalmente nosso mecanismo de gerar é as mãos. E a gente se traumatiza, além da resposta da nossa pele a esse estresse. Como tem aquele escritor Augusto Curry, fala sobre síndrome do pensamento acelerado, né? Exato. Muita informação, o celular está ali, né? E é ali o dia inteiro. Exatamente. E isso não é saudável, né? A gente precisa voltar, sair, pegar sol, as brincadeiras, né? Viver. Muito bem, foi aí mais uma edição do programa Vida e Saúde. Hoje, para vocês, falando então sobre questões de estética e dessas novidades, né, que o doutor trouxe aqui em primeira mão para o programa Vida e Saúde.